E nós vamos conversar agora, Doni, com a Aline Midley, que é nossa colega aqui da Globo News. Ela apresenta o Jornal das 10 da manhã da Globo News e trabalhou com Ricardo Boechat. Aline, que tristeza. Sandra, que difícil. A gente se encontrou mais cedo aqui no camarim, nós duas nos preparando para mais um dia de trabalho. Eu nem podia imaginar que, quando eu noticiei a queda daquele helicóptero mais cedo no meu jornal de manhã aqui na Globo News, uma das vítimas fatais era um colega, um amigo tão querido como o Boechat. Demorei para entender, acho que até agora todos nós estamos tentando entender como se perde uma pessoa tão importante para o bom jornalismo que a gente tenta praticar todos os dias aqui na TV Globo. Eu tive o privilégio da convivência com o Boechat ao longo de 7 anos de TV Bandeirantes aqui em São Paulo. Foi minha última casa antes da minha chegada aqui na Globo News. Boa parte do que eu aprendi, boa parte do meu crescimento, da minha ascensão profissional passou por ele, que sempre teve um olhar muito atento aos jovens jornalistas, a quem de fato tentava pelo menos fazer um jornalismo mais humano, mais próximo das pessoas. Tenho memórias aqui de toques, comentários, conselhos que ele me dava, ou presencialmente, ou através de comentários que ele fazia à caneta nas laudas das minhas reportagens que iam ao ar no Jornal da Band. E eu sei que nós todos estamos de luto, o bom jornalismo está de luto, porque acho que ele tinha uma capacidade de comunicar muito própria, muito autêntica, se arriscava a errar, mas sempre pensando no interesse público, na melhor maneira de contar e comentar determinados assuntos, por vezes muito polêmicos. Eu acho que o Boechat deixou uma escola para todos nós, e se nós estamos de luto, eu acho que a TV Bandeirantes principalmente vive um luto hoje, eu acho que imensurável, porque ali naquele espaço, naquela redação aqui em São Paulo, o Boechat de fato era uma referência, uma fonte de inspiração para todo mundo. Era uma autoridade no que fazia, no jornalismo, mas sempre transitando com muita humildade por aqueles corredores, sempre disposto a ouvir e sempre querendo aprender. Ele tinha muita dificuldade para lidar com as novas tecnologias, se propôs a criar um canal direto por celular com os ouvintes da Band News FM, queria aprender, tinha um senso de humor realmente impressionante. Eu sinto muito que a gente tenha perdido o Boechat, principalmente num momento como esse, em que o jornalismo humano, verdadeiro e direto e consciente se faz tão necessário, mas fica essa história que ele deixa, a convivência que eu tive a chance de ter com ele e todos nós, como jornalistas, que pudemos consumir a notícia, o jornalismo que ele praticava, né, Sandra? E mandar toda a força para a Verusca, para a esposa dele, para a família e para os colegas que, nesse momento, devem estar atravessando aí um turbilhão bem difícil. Digo os meus colegas de Band, para quem eu mando o meu abraço também. Sandra, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre ele neste momento aí tão difícil da cobertura. Aline, nós é que agradecemos as suas palavras, nós fazemos nossas as suas palavras, embora eu não tenha trabalhado com ele, eu o conhecia, colega, uma pessoa, como você mesmo disse, muito bem-humorada, sempre com tiradas inteligentes, e vai ser uma perda, está sendo já uma perda para todos nós, imensurável, e nós vamos continuar aqui fazendo a nossa missão, que é noticiar e tentar apurar os fatos da maneira mais precisa possível, em nome do nosso colega Ricardo Boechat. E eu chamo agora... Uma notícia que acaba de ser confirmada, nosso colega jornalista Ricardo Boechat morreu na queda do helicóptero. Hoje de manhã a gente viu um acidente na rodoviária em Anguera, na região do Rodoanel, zona oeste da capital paulista, né? Nós acompanhamos de manhã, um helicóptero caiu, bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto e o passageiro, que era o jornalista, morreram carbonizados. A queda ocorreu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Castelo Branco. De acordo com a CCR Rodoanel Oeste, que administra o Rodoanel, houve uma terceira vítima também com ferimentos, que é o motorista desse caminhão. O Boechat tinha 65 anos, era apresentador da Rádio Bandeirantes, era apresentador da TV Bandeirantes. Ele passou pelos principais jornais desse país, trabalhou no Dia, trabalhou no Estado de São Paulo, trabalhou no Globo. Quando eu comecei a cobrir as férias da Leilane no Bom Dia Brasil, e lá se vão
15, 16 anos. Ele é comentarista de política do Bom Dia Brasil e um gênio, genial, né? Um jornalista genial. Estou com meu colega querido, meu mestre absoluto, Renato Machado, na linha. Eu estava comentando aqui, Renato, que quando eu soube da notícia do Boechat, me lembrei como aprendi com ele quando ele fazia aquela coluna do Bom Dia Brasil, o jornal que você era editor-chefe, me puxava a orelha muitas vezes e me ensinou montanhas. Como a gente recebe essa notícia, né, Renato? Boa tarde para você. Boa tarde para todos aí. E é que a gente ainda pode só ter uma boa tarde depois dessa notícia tão terrível do nosso amigo Ricardo Eugênio Boechat, que tanto trabalho fez e tanto trabalho deu a todo mundo quando ele era da nossa equipe do Bom Dia Brasil. Foi da equipe que estreou o Bom Dia, aliás, em 96, e tinha aquele furor pela notícia, era um verdadeiro furor, e tinha aquele humor. Então, o que eu chamo de Ricardo Eugênio, o Boechat era sempre em busca da informação, e às vezes incomodava muita gente com a informação, e incomodava porque não era a hora, não era o momento exato. Fosse onde ele estivesse, o Boechat estava trabalhando para qualquer dos veículos de comunicação, onde ele trabalhou e brilhou muito, aliás. Eu estou muito abalado com a perda do Ricardo Boechat. A gente trocou muita coisa na bancada do Bom Dia Brasil. Ele vinha de jornal com todos os deliciosos vícios de jornal, e que foi tão bom aparar, e com que boa vontade ele foi aparando, se tornando um jornalista de televisão e um âncora de televisão. Eu estou muito sentido, Maria, muito sentido. Eu não tenho dúvida, Renato, eu te confesso que eu pensei logo em você quando eu recebi essa notícia. Inclusive, o nosso Chico Pinheiro também está aqui comentando, Renato. Conheci Boechat quando ele trabalhou no Bom Dia Brasil, no fim da década de 90. Eu participava de São Paulo e ele interagia com Renato Machado no Rio. Cheguei a apresentar o jornal com ele no estúdio. Sempre admirei seu trabalho, sentiríamos sua falta. É aquilo que a gente estava comentando, né, Renato? Essa capacidade que ele tinha de jogar bem nas 11 mesmo e de verdade. Uma capacidade incrível de comunicação. E ele aprendeu a ancorar no rádio, na TV, a ser o comentarista, a ser o apresentador, né, com sempre muita empatia com relação àquele que o estava escutando ou assistindo. Eu acho que ele se fazia aquela pergunta fundamental: como é que será que ele vai entender isso que eu estou falando? Como é que será que eu vou chegar ali no meu alvo, né? Como eu comunico melhor essa história? Eu não sei se você concorda, mas eu achava ele um grande contador de histórias. A história que saía formatada da boca dele era mais deliciosa, era objetiva, era mais interessante de se ouvir. E tinha um bom humor, e às vezes um bom humor avançado, ou seja, ele ultrapassava certas linhas e acabava ficando muito engraçado. Ora aparecia com uma buzina, ora aparecia de outra maneira, ora não era mais careca. Enfim, era uma presença matutina que era agradável, e era uma distensão geral quando ele aparecia, e dava, isso sim, muitas informações importantes, relevantes, que iam se descer depois, iam ser pauta de muitas matérias. Renato, meu beijo carinhosíssimo para você. Obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui, viu? Beijo carinhoso, muito obrigada. Maria. Um beijo grande. Querida colega Aline Midley, de São Paulo. O que você nos diz, Aline? Boa tarde para você. Oi, Maria. Eu acho que
como todos nós aqui, como vocês, eu estou caindo na real ainda, né? Acompanhando a cobertura do Estúdio I, desde a confirmação da morte do Boixá, eu olho a TV e parece mentira. Eu falo, não é possível, não é possível. A gente sabe que a vida é o imponderável, a gente sabe que essas coisas podem acontecer a qualquer momento, mas muito difícil. Eu noticiei esse acidente, a queda desse helicóptero, ainda na edição das 10 de hoje. A gente, claro, noticia sempre esse tipo de coisa com muito pesar, com comoção, porque já havia àquela altura a confirmação de que 2 pessoas haviam morrido. Meia hora depois, saí do ar, comecei a receber ligações e mensagens de colegas meus da Band. A Band foi minha última casa antes de eu vir para a Globo News em 2016. E eu tive uma convivência muito, muito próxima com o Boixá ao longo desses 7 anos de casa. Boa parte do meu crescimento profissional, inclusive a minha transição da reportagem para a apresentação, passou por ele, passou pela chancela dele, porque naquela redação da TV Bandeirantes aqui em São Paulo, ele era uma referência, uma inspiração, uma autoridade jornalística, mas que transitava em muita humildade, em muito carinho, em muita atenção, especialmente com os jornalistas mais jovens, o que era o meu caso nesses anos de Band. Eu tenho memórias, eu tenho guardado na minha casa, eu tenho guardadas, aliás, laudas de matérias que ele levava para o estúdio para ler, matérias minhas que eram exibidas no Jornal da Band. E ao final do jornal, se eu não estivesse lá, ele entregava para alguém, mandava me entregar no dia seguinte, eu me dava na mão com comentários sobre as minhas reportagens, quase sempre elogioso, mas muitas vezes crítico, com muito carinho, em busca desse jornalismo humano que ele tão bem praticou. E muitas das séries que eu fiz no Jornal da Band tiveram também o apoio dele, porque ele sempre estava de olho nos jovens jornalistas, nesse nosso esforço diário de tentar se aproximar das pessoas, fazer um jornalismo que, de fato, olhe para o próximo, que, de fato, priorize o interesse público acima de tudo, o esforço de comunicação que ele sempre teve na maneira de noticiar, na maneira de comentar. Ele exigia isso da gente e era muito generoso. Era muito generoso. Quando eu deixei a Band para vir para a Globo News, a saudade que eu mais senti era dele, de alguns outros colegas, claro, mas da convivência, da troca diária com ele. O Boixá, de fato, era uma referência, mas muito, muito, muito humilde no trato diário com as pessoas. E muito bem-humorado, sim, nos corredores. E isso mexia com todo mundo, porque ele podia estar em outro lugar, né, por tudo que ele conquistou e estava ali sempre acessível, sempre querendo contribuir, sempre querendo comentar, sempre querendo exaltar quem tentava fazer o melhor e criticando com muito carinho quem se esforçava para tentar fazer o jornalismo que ele acreditava que tinha que ser feito, que de fato eu acho que ele conseguiu fazer brilhantemente nos últimos anos. Vocês comentavam aí sobre a interatividade. Eu lembro bem na Band, quando o Boixá decidiu divulgar o celular dele na Rádio Band News FM, eu cheguei para ele no dia seguinte e falei, você tá maluco? Como assim? Você vai divulgar um número de WhatsApp para o ouvinte da Band News FM te chamar ele? Aline Midley. Mas é claro, minha cara, a gente está aqui fazendo o quê? Afinal, se a gente não está aqui para comunicar, para falar com essas pessoas, sejam elas, né, quem forem. Então, Maria, eu tô muito triste. A gente sabe que a vida é isso, mas no meio de dias tão difíceis, de coberturas tão complicadas que a gente tem feito aqui na Globo News, tantas tragédias evitáveis que a gente tem dado com tanto pesar, é muito difícil começar a semana sabendo que a gente perdeu um jornalista desse nível, desse gabarito, com essa humanidade. Eu sinto muito, o Boixá vai fazer muita falta. Eu acho que jornalistas como ele sempre são necessários, mas agora ele era muito necessário. Ele vai fazer muita falta, mas eu acho que ele deixa uma escola para muitos jornalistas. Eu aprendi demais com ele e me sinto privilegiada por ter tido essa convivência. Acho que o dia de hoje, não só o dia de hoje, é um dia realmente para a gente exaltar essa trajetória, exaltar essa missão que ele se propôs e que ele cumpriu com tanto brilhantismo e que me inspira. Eu acho que o Boixá foi um padrinho para mim e eu tenho muita sorte de poder falar isso para vocês aqui agora. E meu abraço para a família. Mais tarde vou encontrar meus colegas de Band, vou prestar a homenagem que eu puder prestar para ele também de maneira mais próxima e que ele faça bem essa transição para onde for. E obrigada por esse espaço, Maria. É muito bom poder contar um pouco do que eu tive a chance de conhecer dele. Achei lindo e belíssimo o seu depoimento. Tantas vezes eu já mandei e-mail para a Aline, porque eu fico, Aline, como você é humana, que
capacidade você tem de humanidade, de comunicação, que capacidade, ela sabe disso, eu sempre falo, que impressionante, eu vejo que você se preocupa mesmo com quem está do outro lado. E aí, quando ela conta, quando ela dá esse depoimento, a gente vê na vida, né, o que são os mestres, né? Que grandeza tem um mestre, um professor, alguém que te passa conhecimento e te passa valores, né? Porque o que é o conhecimento se não tiver temperado de virtudes, né? Então, fiquei emocionada, porque eu sou fã dessa moça aí maravilhosa, espetacular, grande jornalista, e você vê que tem, né, o mestre também. Maria, enquanto você falava, apareceu ali, piscou no telão, né, a homenagem também do Zé Simão. Vamos mostrar, vou conversar agora com a minha amiga, ídolo Miriam Leitão. Querida Miriam, já viu você se manifestar pelas redes sociais e falar antes de tudo, dessa generosidade, né, que tinha, essa grandeza que tinha o Boechat, Miriam? Pois é, Maria, boa tarde a vocês todos aí do Sujuí, boa tarde aos nossos ouvintes. Está muito difícil falar, porque ele é muito incrível, né? Todo mundo, as pessoas que o conhecem como jornalista, gostam dele como jornalista e tem muito a se falar sobre o grande jornalista que ele era. Mas ele também era muito amigo leal, aquele amigo que você podia recorrer no momento de dificuldade. E eu vou contar uma vez. Eu fiquei desempregada em 91, desculpa, porque eu estava chorando, e estou tentando passar para os nossos assinantes uma informação mais objetiva, que é o nosso trabalho de jornalista. Então, eu fiquei desempregada em 91 e fiquei muito perdida. Foi um momento que eu fiquei assim, muito, como é que eu recomeço a vida profissional? Foi uma pancada grande que eu recebi em 91. E ele me deu o primeiro telefonema e falou assim, você não vai ficar desempregada? Você vai conseguir logo o emprego. E ele estava no Globo naquela época, aí ele foi e pediu aos chefes do Globo, falou, olha, é o seguinte, a Miriam Leitão tá desempregada, ela é excelente, fez um monte de elogios, e aí eu recebi um telefonema do Globo. Então, eu vim para as organizações Globo pela mão dele, né? Porque foi ele que abriu esse espaço, né? E depois disso eu fui para a televisão, trabalhamos juntos no Bom Dia Brasil e trabalhamos e sempre mantivemos a relação de carinho e amizade. Eu o conheci no Jornal do Brasil quando eu cheguei no Rio de Janeiro e ele foi um dos meus primeiros amigos. E ele até me chamava de Miriamzinha. E ele era, assim, aquele amigo que falava, olha, o Rio de Janeiro é assim, procura informação assim. Eu fui trabalhar na coluna do Zósimo e ele me explicava como é que fazia a coluna, como é que fazia a nota. Ele sempre foi uma pessoa generosa, capaz de partilhar tudo, de se envolver com o problema do outro. A última vez que a gente conversou foi no momento que eu estava enfrentando um ataque aí nas mídias sociais e ele me telefonou para falar tanta coisa bonita, tanta coisa de levantar o astral, tanta coisa para te dar a dimensão do que você é, do que é o trabalho de jornalista. Então, esse depoimento do ponto de vista pessoal que eu gostaria de dar. Mas também, Maria, é o seguinte, ele foi um jornalista com características muito próprias, muito dele. Ele era muito versátil, ele era muito talentoso, ele saiu da imprensa escrita para a televisão como se tivesse nascido na televisão, ele foi para o rádio, inventou uma nova forma de fazer o rádio, e então em todas as mídias que ele foi, ele inventou, inovou, criou um estilo absolutamente próprio, que tinha tudo, sinceridade, talento, capacidade de inovação, capacidade de comunicação das mais variadas formas, e tinha esse humor, o humor que ele tinha no relacionamento normal com as pessoas, né? Todo mundo tem uma história engraçada para contar do Boechat, que ele falou uma tirada interessante, e ele de repente soltava essas coisas também no trabalho, né? Porque ele era muito espontâneo, então ele era muito verdadeiro, então ele conseguiu fazer tudo isso. Por isso essas qualidades que todo mundo está ressaltando nele, eu acabei de ouvir a palavra da Aline, essa capacidade de se envolver com um problema humano, de se indignar, de ficar muito bravo às vezes, né? Isso é porque ele não criou um personagem, ele era ele mesmo, o Boechat era ele mesmo, em qualquer que fosse a mídia e também na vida pessoal. Então, o que ele deixa muitas lições para todo mundo, inclusive
para mim, que sou da geração dele. Eu aprendi muito com ele, porque trabalhamos juntos, eu tive essa oportunidade de trabalhar junto com ele e vê-lo trabalhar e inovar e desafiar fronteiras e desafiar o que estava estabelecido, porque ele chegava com um jeito novo de fazer cada coisa. Então, o jornalismo está de luto num ano difícil, que já tem tido muitas razões para as dores, mas e todos os ouvintes dele, os leitores dele, os telespectadores dele vão sentir muito, mas nós, amigos, vamos sentir um espaço assim, impreenchível, porque ele era único, ele era ele mesmo. E eu falei no Twitter o que me veio à cabeça no primeiro momento, mas como é que eu vou fazer com tantos favores que eu devo a ele? Eu serei eternamente grata a tudo que ele fez por mim, e eu sou eternamente grata por ter sido amiga de Ricardo Boechat. E a gratidão é uma das coisas mais lindas do mundo. Puxa vida, Miriam, que lindo depoimento que você nos deu, né? Eu acho que quem não conhece o Boechat, vai desenhando um quadro tão bonito e necessário e essencial. Um beijo, Miriam. Um beijo. Um beijo, querida. Um beijo a todos. A Leilane também dizendo aqui, arrasada com a morte, nossa querida Leilane Noibar, naturalmente, arrasada com a morte do Boechat, aprendi, ri muito com ele e, acima de tudo, vou admirá-lo para sempre. Não só como jornalista, mas principalmente por ser um dos melhores seres humanos que já conheci. Temos Ana Cerqueira, eu vou chamar agora o nosso colega Chico Pinheiro, né? Chico, que trabalhou com o Boechat no Bom Dia Brasil nos anos 90. Chico, o que você pode falar sobre Tantas coisas já foram faladas sobre o Boechat, tantas verdades, né? O seu humor, o seu furor, o seu amor pela profissão. O que você destaca? Maria, é uma tristeza enorme, né? Quando a gente acha, depois de Brumadinho, depois do Ninho do Urubu, quando a gente acha que no coração da gente já não tem mais espaço para tragédia, para tristeza, e vem essa história da perda do Boechat. Perda num momento importante, né? A voz do Boechat é uma voz que corta, é uma voz que dá luz em tempos de opacos, quando trevas ameaçam. A voz do Boechat, ela era luz, ela foi luz esse tempo todo. Eu me identificava muito com o Boechat, a gente foi amigo, apesar de ter convivido pouco. Eu conheci o Boechat quando ele entrou no Bom Dia Brasil. Eu apresentava parte do Bom Dia Brasil de São Paulo, ancorado aí aqui no Rio pelo Renato Machado, e tive a oportunidade, inclusive, de apresentar o Bom Dia com a presença do Boechat. Depois o Boechat foi para a TV Bandeirantes, onde eu trabalhei também. Estive com ele algumas vezes, né? As últimas vezes a gente se cruzou em aeroporto. Eu vindo de São Paulo para o Rio no fim de semana e ele indo do Rio para São Paulo. Então a gente se desencontrava, mas a gente sempre se encontrou numa coisa que é muito importante para o jornalismo, né? Que é a indignação diante do que não está correto, a indignação diante do mal feito, a indignação diante daquilo, né, que não é o que deveria ser nesse país. E ele sempre foi muito firme nisso. E por isso mereceu tanto e merece tanto a nossa admiração, né? Por isso é um exemplo importante para todos nós e para jovens jornalistas que vêm aí. Esse destemor, essa coragem de dizer as coisas, mas ao mesmo tempo também uma tristeza, como eu te disse. Depois da semana que nós tivemos, né, depois de Brumadinho, da enchente no Rio de Janeiro e da morte dos meninos do Flamengo, a gente achava, hoje eu falei com colegas, qual será a tragédia dessa semana, pelo amor de Deus, né? Coragem, que hoje é segunda-feira, vamos encarar com um jeito diferente. Aí vem em parte o Boechat. A voz do jornalismo brasileiro, certamente, ela fica um pouco mais fraca, ela fica um pouco abafada, né? Mas vamos cultuar a presença que ele teve entre nós, cultuar essa mensagem, essa imagem. É um ícone, sem dúvida. Eu achei isso. Parabéns pela vida que você teve, Ricardo Boechat, e obrigado por ter estado conosco durante esse tempo.
Beleza, Chico. Beleza de depoimento, né? Chico aí, mais uma vez, destacando esse humor sarcástico. Queridíssima jornalista Júlia do Ailib com a gente também para comentar essa morte que muito nos abate e entristece. Júlia, você conhecia bem o Boechat. O que você pode contar para a gente? Julinha, está na linha? Eu trabalhei com o Boechat na segunda metade de 2017, na primeira metade de 2018, na TV Bandeirantes. E ele era alguém muito, muito generoso com os colegas, principalmente os colegas que estavam chegando. Alguém muito franco, muito afiado. Eu tenho, assim, a recordação dele, pensando nele agora, vocês estavam falando sobre essa questão dele ser um eterno repórter. Foi enorme, né? As pessoas dizem que o senso de humor está ligado à inteligência e eu acho que ele era uma regra disso. Ele mostra que é uma regra isso. Eu não era uma amiga íntima, eu fui uma colega nesse período que eu te falei. A gente trabalhou diariamente juntos, no sentido de que ele entrava no Jornal da Manhã, que eu apresentava, e ele fazia uma coisa que era a leitura dos jornais, Maria. Ele lia os jornais, ele abria o jornal na rádio e lia as manchetes. E eu ficava muito impressionada com a maneira como ele conseguia pegar a notícia, destrinchar a notícia e ir exatamente ao que importava. Era um dom. Ele tinha um dom. Assim, a gente ficava, eu e o Luiz Megali, que era o meu companheiro de apresentação no jornal, a gente ficava assim, se olhava até alguns momentos e falava, nossa, como o cara consegue, como ele é bom. E depois eu acabei fazendo vários canais livres com ele, que era um programa de entrevista de política e economia, e a gente entrevistou praticamente todos os presidenciáveis juntos, cientistas políticos, governadores, tratamos dos principais fatos que aconteceram de 2017 para cá. E eu também saía, muitas vezes, assim, embasbacada com a maneira como ele amarrava a pergunta, conseguia dar o contexto para o entrevistado, e fazia a pergunta de uma maneira incisiva, sem ser agressivo, e sempre muito... Ricardo Boechat sofreu um acidente e nos deixou. Rio de Janeiro está o jornalista Chico Pinheiro, que trabalhou também com o Ricardo Boechat na época em que ele fazia comentários para o Bom Dia Brasil. Chico, boa tarde para você. Chico, é muito bom ter você aqui com a gente, infelizmente, para falar de um assunto tão triste, tão doloroso, que mexe com todos nós. Queria que você contasse um pouco das suas experiências com o Boechat, o convívio que você teve com ele, não só no trabalho, mas também fora. Boa tarde, Cris. Boa tarde a você, assinante que assiste a Globo News, né? Hoje de manhã, quando terminamos aqui o Bom Dia Brasil, encontrei uns colegas na redação e eu havia passado a semana aí em São Paulo, preparando a transmissão do Carnaval para a TV Globo, visitando os barracões de escola de samba, e falei, olha, eu estava em São Paulo, eu não vi a enchente do Rio de Janeiro, que matou pessoas, eu não vi o problema no Flamengo da morte dos meninos, mas, de qualquer maneira, juntando tudo isso mais Brumadinho, eu acho que a cota de tragédia para o ano já foi demais. Acho que o meu coração não aguenta mais tragédia. Até no começo da tarde, encontrar essa notícia terrível, né, da partida de Ricardo Eugênio Boechat. Boechat e eu nos encontramos e desencontramos muitas vezes, né? Nós trabalhamos no Jornal do Brasil, eu nos anos 70, ele um pouco depois, né? Só que eu trabalhava na sucursal de Belo Horizonte e ele trabalhava no Rio de Janeiro. Depois trabalhamos no Bom Dia Brasil, logo no começo, no final dos anos 90, ele com o Renato Machado, com a sua coluna, seu comentário no Bom Dia Brasil, e eu entrando de São Paulo, com as notícias de São Paulo do Bom Dia Brasil. E algumas vezes nos encontramos no estúdio, porque algumas vezes eu substituí Renato Machado e tinha o Boechat chegando à bancada, sempre irônico e reverente, muitas vezes trazendo um furo, né? E a gente, às vezes, brincava ali um pouco. Eu sou brincalhão também, como ele era brincalhão. Ele sempre aprontava, olha aí, com o Renato, ele sempre aprontava falava alguma coisa curiosa, fora do
Ele nunca foi um cara do teleprompter, né, do texto, assim. Ele sempre foi criativo, tinha essa capacidade fantástica de contar as histórias, de sintetizar, não é? E com ele também, de certa maneira, a gente tem outro ponto em comum, que é a TV Bandeirantes, onde eu fui âncora do jornal que agora ele apresentava na Band. Então, por vários desses momentos, a gente se tornou parceiro, né? Pessoalmente, eu tive poucas vezes com ele. Cruzei muitas vezes com ele no aeroporto. Eu vindo de São Paulo para o Rio de Janeiro e ele que começava a trabalhar em São Paulo, saindo do Rio para São Paulo. A gente se encontrou algumas vezes, jantamos apenas uma vez juntos e, às vezes, a gente batia um papo por telefone, né? Eu falando de coisas que nos indignavam. Eu acho que o Boechat deixa essa marca, Cris, de um jornalista que não perdeu a capacidade de se indignar diante do absurdo da vida brasileira, diante da injustiça, diante da mediocridade e da hipocrisia. Às vezes até exagerando um pouco no tom, né? Aí era o lado, ele, apesar de ser extremamente carioca, ele nasceu em Buenos Aires, então tinha esse lado portenho dele, né? Esse lado argentino, de sangue quente. Então, às vezes, um pouco over no comentário, no jeito de falar, mas sempre interpretando a voz do cidadão comum, a indignação do cidadão comum. Né? Chico, muito obrigada, Chico. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Chico, por estar aqui com a gente, dando aí o seu depoimento. Pois é. Obrigada mesmo. Boa tarde para você. É uma voz que se cala, né? E nos convida a todos a preencher essa lacuna, se é que isso é possível. Mas, conjuntamente, a gente tem que manter esse espaço, né? Espaço da voz do cidadão comum. É isso aí. É isso aí, Chico. Obrigada mesmo. É exatamente Obrigado isso que o Chico falou, né? Ele falava para o público dele mesmo. As pessoas se sentiam ali do lado dele. Então, Miriam Leitão aqui comigo para falar um pouco mais sobre o Boechat. Miriam, a gente teve o prazer de conviver com o Boechat. A Miriam fazia parte da primeira versão do Bom Dia Brasil, onde tinha eu, Renato Machado, Boechat, a Miriam. Era a nossa primeira equipe. E a gente conviveu muitos anos, né? Pois é, hoje é um dia, Leilani, sincera, íntegra, que não era duas, né? Ele era o mesmo, na televisão ou fora. E você sabe que quando veio a notícia, eu lembrei de você e quis te dar um abraço. E quando eles me chamaram para vir para o seu programa, eu falei, que bom, porque a gente vai estar junto, a gente conhece, a gente conheceu, a gente gosta muito dele e a gente vai poder falar das duas coisas, do profissional maravilhoso, que ele sempre foi, mas também dessa pessoa que a gente via logo de manhã, eu já conhecia de antes, né, logo que eu cheguei no Rio de Janeiro, e que era bem-humorado, era amigo, era leal, né? Se você precisasse dele, ele estava do seu lado. Generoso, né? Generoso. Generoso. Eu posso contar mesmo, assim. Eu tenho fatos concretos para provar essa generosidade. Mas também hoje é dia de falar dessa figura, né? Essa figura pública dele, que jornalista completo. Nesse momento, o Brasil perde muito, né, Miriam? Quando perde um jornalista como o Boechat. Exatamente, Leilani, porque o Boechat, esse momento que o Brasil está dividido, está cheio de conflitos, está cheio de facções brigando umas com as outras, estou falando de facções políticas, né? Grupos que ficam se digladiando na internet, e ele era aquela pessoa que era contundente e equilibrado. Parece que é contraditório, mas não é. Quem conhece o Boechat sabe que ele era contundente, a palavra dele era uma palavra forte, mas ao mesmo tempo ele criticava quem tivesse que ser criticado. De que lado tivesse. De que lado tivesse. Se tivesse cometido erro, aí recebia a crítica dele. E o lado dele, Boechat, era sempre o do povo, né? E sempre. E ele era capaz de fazer isso, né, que a Aline estava contando. Porque ele levou esse período, esse momento que o jornalismo é um momento interativo, que a gente tem que estar em contato com todo mundo nas redes, ele levou isso ao último ponto, que é assim, dar o celular e geral, a geral pode ligar para mim, né? Então, ele era, muitas vezes, quem acompanha o trabalho dele sabe que ele pegava essa informação que recebia do ouvinte e passava, e ia e passava adiante. Então,
esse é um dos lados, né? A capacidade. Mas ele sim. Agora, me impressionava também, Miriam, a capacidade dele se reinventar. Né? Porque ele tinha a coluna no jornal, aí ele saiu do jornal, ele veio para a TV, rapidamente ele se adaptou, inclusive ele deixava a gente mais solto, porque a gente fazia um jornal e a gente teve que aprender a fazer um jornal mais soltinho, né? Porque naquela época os jornais eram mais dentro de uma caixinha. E o Boechat chegava e dizia assim, hoje eu só vou dar 2 notas porque eu não gostei dessa gravata. E aquilo me deixava completamente, eu dizia, gente, o que ele está fazendo, né? Ele sempre foi assim. E aí depois ele saiu da televisão, foi para o rádio, ele é um fênix, né? É um fênix e a capacidade, cada vez que ele transitou de um veículo para o outro, ele chegava com muita naturalidade. Porque ele era ele mesmo. Exato. Ele era genuinamente... Ele nunca quis ser alguma coisa. Não quis ser alguma coisa, ele não quis representar esse personagem. Então, ele chegava, ele chegou na televisão com muita naturalidade e chegou no rádio também inventando o rádio, reinventando o rádio, né? Essa capacidade de entrar em todas as janelas do jornalismo, né? Que é um momento fundamental para agora. Mas você estava dizendo, eu não respondi completamente, né, o fato de que, sim, nesse momento, mais do que qualquer outro, uma pessoa com a palavra forte, contundente, com a coragem dele, com a capacidade de equilibradamente distribuir as críticas para todos os lados, esse é um bom momento, era um bom momento para ter o Ricardo Boechat aqui, né? Então, a gente perde quando a gente mais precisava. Então, ele vai fazer uma clareira, assim, né, no jornalismo, que é um vazio mesmo. Um vazio enorme, né? E para quem era amigo dele, quer dizer, a saudade é enorme, vai ser ver essa figura ali. Então, eu lembro de muitas histórias engraçadas. Muitas histórias, essa coisa de ele chegava no Bom Dia Brasil, uma vez ele chegou, ele estava com um cabo de vassoura, eu falei assim, o que é isso? Ele falou assim, é que hoje eu decidi partir para o ataque. Ele, de repente, ele fazia umas... Tem muitas histórias. Eu estava contando para a Miriam que tem uma história que eu lembro muito. Ele chegava com a mão... Isso 5 horas da manhã, tá? Ele chegava com a mão cheia de balinha de hortelã. Aí ele pegava todo mundo... A gente estava na redação, sentado, escrevendo jornal, e ele saía atacando balinha e gritando, bala perdida, bala perdida. Era uma coisa assim, não tinha... E ótimo que a gente pegava e chupava a bala. A gente aproveitava e chupava a bala logo de manhã cedo para ficar com um dia mais doce. E não tinha, assim, eu não me lembro de nenhum dia dele chegar mal-humorado, aborrecido, com tromba, ou sabe, nunca zangado com nada. Sempre era um incentivo, né? Uma coisa de um jornalismo na veia, vamos lá, vamos fazer. Pois é, Leilani, e aí eu preciso dar esse testemunho porque, assim, acho que isso aí completa a figura. A pessoa pública, às vezes, muita gente conhece as qualidades e, nesse momento, a gente ressalta as qualidades, mas também tem que pensar no ser humano, né? E as qualidades que ele tinha. Então, quando eu falo do amigo leal, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em 85, e a gente ficou amigo à primeira vista, né? Então, imediatamente, a gente ficou amigo e ele começou a me ajudar muito logo no começo, me dar dicas de como fazer notas para colunas, que eu trabalhava na coluna dos Ossos. E depois, um momento muito decisivo, marcante da minha vida, que foi quando eu fui demitida, em 91, eu fiquei desempregada, e ele não só ligou para mim, ele que tomou a iniciativa de ligar para mim, levantou meu astral, levantou minha autoestima e falou, estou procurando emprego para você e não é porque sou teu amigo, não. E você merece estar na imprensa e tal, eu vou. E saiu procurando emprego para mim e eu fui para o Globo, onde estou até hoje. Então, esse é um dos vários favores que eu vou poder ver a Ricardo Boechat. Miriam, muito obrigada. Muito bom dividir esse momento com você. E é em você que eu estava pensando. Eu também. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo muito pertinente do que ele representou para todos nós jornalistas. Mas eu acho que todos nós também hoje temos uma tristeza avassaladora com a perda dele, não só porque esse cara tão legal foi embora, mas é porque esse cara tão legal e tão importante vai fazer uma falta enorme nesse momento tão delicado e desafiador para o jornalismo profissional do Brasil. Ele mostrou um afeto, um carinho, uma generosidade comigo muito grande. Ele foi uma figura do jornalismo da segunda metade do século XX, começo do século XXI, super diferenciado.
Eu acompanhei ele em palestras assim para estudantes de jornalismo. Aí ele, do jeito dele, dizia assim: olha, gente, vocês têm que frequentar Canil, ir para o Canil, que é para aprender a farejar notícia. De 1996 a 2001, Ricardo Boechat fez parte da equipe do Bom Dia Brasil, como comentarista. Olha, Renato, eu acho que é menos um problema diplomático e mais um drama, como disse a Leilani, viu? Hoje, os amigos e parceiros lamentaram a partida dele. O que movia o Ricardo Boechat, na verdade, o que motivava ele todos os dias, de manhã, de noite, a qualquer hora, pelo celular, era a possibilidade de um furo, da notícia que ninguém tinha dado antes. O que mais surpreendia no convívio com Ricardo Eugênio Boechat, ele gostava às vezes que eu chamasse de Ricardo Eugênio, era o trato pessoal, a fidalguia de gestos, o coleguismo e o grande coração que ele tinha. Nem sempre as pessoas sabem quem é a pessoa, o ser humano por trás da pessoa pública. Então, o papel dos amigos é dizer: ele era uma pessoa pública linda. Ele era uma pessoa, ele era uma pessoa, um ser humano lindo, atrás dessa pessoa pública que fará tanta falta ao país. Ele costumava dar 3, 4 notinhas. Um dia, no ar, ele falou assim: hoje eu só vou dar 2 notas porque eu não gostei dessa gravata que separaram pra mim. E eu entrei em pânico. Mas esse é o Boechat. Ele fala o que ele tem que falar. E é uma fênix. Saiu do jornal, foi pra televisão, saiu da televisão, foi pro rádio. É uma fênix. Eu acho que ele não vai morrer nunca.